Se você já trabalha com programação em Python, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre as def-strings. Elas são uma maneira muito conveniente e poderosa de formatar strings que foram implementadas aqui no Python a partir da versão 3.6. Antes disso, se você tentasse criar uma mensagem personalizada para o seu programa, que inclui informações específicas, como o nome do usuário, sem as f-strings, você precisaria concatenar as strings ali com as variáveis, o que ia deixar ali, além do seu código ficar esteticamente mais prejudicado, ainda seria propenso a ter mais erros, já que com as f-strings você consegue incorporar essas informações diretamente na string, tornando o código mais fácil de ler e mais fácil também de fazer a manutenção no futuro. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar como usar essa formatação em todos os seus recursos disponíveis, incluindo como incorporar variáveis, expressões, métodos e outras construções ali no interior de uma f-string. Inclusive como criar sua própria formatação personalizada. Se você já gostou da proposta, então já clica aqui embaixo para se inscrever no canal e bora para minha tela para poder ver alguns exemplos. A primeira formatação que a gente vai ver é uma que é especialmente útil quando você está debugando algum código, que é colocar o sinal de igual logo depois do nome da variável aqui, que ele vai fazer o quê? Ele vai colocar no output o nome da variável, o sinal de igual e o valor que estava contido nessa variável. Então isso é útil quando você está querendo debugar código, você está querendo colocar vários prints ali no meio do caminho do seu código para ver onde é que alguma parte parou de funcionar, ou o valor que uma variável tinha em cada step do seu código. Então você não precisa ficar fazendo o que a gente fazia antes, Tipo assim, o valor dessa variável aqui, nesse step, nessa função, e aí colocar o nome da variável. Você pode só colocar o variável e colocar um sinal de igualdade aqui dentro da f-string, e aí ele já vai gerar aqui para você, o nome da variável primeiro, um sinal de igual, e depois, o valor que está contido aqui nessa string. Isso também funciona se a gente estiver trabalhando com números ou com operações aritméticas. Então, por exemplo, eu fiz um cálculo aqui, eu peguei um número, uma variável num, aqui atribuí o número 100, e depois eu fiz a divisão desse número por 2 e coloquei aqui o igual. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar essa operação aqui para mim, então num dividido por 2 é igual a, e o resultado dessa operação. Então ele não mostra apenas o valor da variável, ele também mostra todo o valor da operação que está sendo feita antes do sinal de igual aqui. O que de novo também ajuda a debugar código e deixar mais fácil aí você entender o que está fazendo em cada step do seu código. Dá para fazer também uma conversão automática de tipo de dados. Então você pode converter uma string, por exemplo aqui, olá mundo, posso converter ela automaticamente para a tabela ASCII, todos os caracteres para ASCII, apenas colocando uma exclamação e a letra A minúscula aqui na frente. O que ele vai fazer é pegar todos os caracteres aqui da minha string e converter elas para os caracteres lá da tabela ASCII. Então no ASCII, por exemplo, o A com acento é representado por esse sinal aqui, que é o /x E1, que na verdade é a codificação para um número hexadecimal, Então é o número hexadecimal aqui que representa esse A com acento lá na tabela ASCII. Então por isso que ele fez essa conversão aqui. Também posso fazer a conversão automática por uma raw string. Então é só colocar uma exclamação R. O que ele vai fazer é chamar a função wrapper do Python, que seria aquela função wrapper. E aí passar a string aqui para dentro dela. Então é como se ele estivesse executando exatamente esse comando, wrapper, e dentro dela colocando aqui a minha variável. Seria a mesma coisa do que utilizar aqui dentro da f-string uma exclamação com R aqui. Ele faz essa conversão automática aqui também. E a outra forma, que é a que a gente menos vai utilizar, porque é o padrão dele, é a exclamação S, que é o que vai ser utilizado para poder converter essa string para uma string mesmo, para um texto. Então se eu estiver colocando aqui um byte, por exemplo, se essa variável for um número, alguma coisa assim, ele automaticamente vai converter para uma string para poder exibir aqui no print. Então, quando a gente está trabalhando com f-strings, o que ele faz é converter qualquer variável que tem aqui dentro para uma string. Então, por padrão, ele vai fazer essa conversão aqui, mas a gente pode torná-la explícita apenas colocando aqui uma exclamação S para poder dizer explicitamente que eu estou querendo converter para uma string. Também dá para fazer essa conversão com datas, fazer uma formatação ali de datas. Então isso é útil quando a gente está trabalhando com alguma data do tipo datetime aqui do Python. Por exemplo, eu tenho essa variável aqui, dt, que eu estou criando aqui um datetime now. Ele está pegando a data agora do sistema. Então ele me retorna, se eu for dar um print só no meu dt aqui com o sinal de igual, vai dizer que dt é igual a um datetime. E aqui tem o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e milésimos de segundo aqui dessa data. Mas isso aqui, às vezes, não é muito fácil da gente entender, ou de a gente olhar logo de cara, a gente quer formatar isso aqui para um padrão que fique mais simples, Da gente olhar e bater o olho e saber o que significa, que data que está representando. Então, para isso, a gente pode utilizar o sinal de 2 pontos aqui, depois do nome da minha variável, e colocar esses % aqui, e dizendo qual que é a formatação que eu vou querer. Então, %y maiúsculo significa que eu quero o ano. Aí eu vou querer um traço, e aí %m, que significa mês. Então eu vou querer o mês, e %d, que significa dia. Então eu tô querendo ano, traço mês, traço dia. Aí ele trouxe essa formatação aqui para mim.
eu posso formatar da forma como eu quiser. Então eu posso colocar, por exemplo, no padrão brasileiro, né, que é %D, né, barra, %M, barra, %Y. Então seria dia, mês e ano aqui separado por barra. Então eu posso fazer essa formatação aqui de datas de uma forma que fique mais fácil de entender e de debugar ali no meu código também. Da mesma forma que eu consigo formatar datas, eu também consigo formatar números. E aí na formatação de números, a gente tem uma gama muito maior aqui de possibilidades que a gente consegue trabalhar aqui com os números. Então eu vou pegar como exemplo esse número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto 789. Lembrando que o ponto, né, aqui no Python representa a separação de uma casa decimal. Então eu estou falando aqui de um número inteiro até aqui, um ponto, e esse aqui é a sua parte decimal, né, que é o 789. E aí o que eu posso fazer? A primeira formatação que eu posso utilizar é, eu coloco o nome da minha variável, 2 pontos, que é o padrão para poder dizer que eu vou passar uma formatação para essa string, né? Então você sempre vai ver que a gente vai ter o nome da variável, 2 pontos, e aí depois alguma coisa que é justamente a formatação que eu estou passando para essa string específica, né? Para essa variável, para o output dessa variável. Então aqui eu estou falando que eu quero ponto 2, significa que eu quero, após a casa decimal, que é o representado pelo ponto, eu quero 2 caracteres apenas. E eu quero que ele seja formatado, né, no output como se fosse um número de ponto flutuante. Então eu estou falando que eu quero 2 casas decimais e um número flutuante após a vírgula, né? Então, o que eu queria fazer aqui é justamente pegar meu número lá e colocar apenas 2 casas decimais. Como eu estou colocando aqui que eu quero que ele trate isso como um ponto flutuante, ele vai fazer o arredondamento desse número. Então, como aqui eu tinha 7, 8 e 9, ele vai mostrar apenas 2 casas decimais, porém arredondando aqui com a última. Então, como a última era 9, ou seja, de 5, ou se o número for 5 ou maior que 5, ele arredonda o último número aqui para 1 a mais. Se for menor do que 5, ele mantém o número que estava, né? Então se fosse 784, aí ele deixaria 78, aqui o arredondamento no final. Se for 785, 786, 789, que é o caso aqui, ele vai arredondar para um número acima, vai ficar 79 aqui. Uma coisa que a gente também pode fazer é deixar um espaço delimitado aqui para a gente poder escrever o nosso número no output. Então, por exemplo, tem aqui, o número é. E aí, esse número ele pode ser um número bem grande. E eu quero que o meu output ele fique sempre formatado de uma forma que eu sempre tenha um espaço reservado apenas para poder preencher o número. Para isso, basta eu colocar aqui 2 pontos, que eu estou falando que eu vou passar uma formatação para esse output. E aí eu coloco um sinal de igual, que é para dizer que eu estou querendo colocar um espaço reservado aqui para esse número. E aí eu digo quantos caracteres eu quero que esteja reservado para esse número. Nesse caso vão ser 20. Então o que ele está fazendo é separando 20 espaços para poder digitar esse número, e ele coloca o número e os espaços que vão sobrando até completar os 20 caracteres, ele preenche com um espaço aqui. Eu poderia preencher com outra coisa também, mas aqui o padrão a gente deixa preenchido com espaço. Uma outra formatação que também é bastante útil é trazer os números em formato percentual. Às vezes você tem um número aqui, e aí você vai lá e divide ele por 100, por exemplo, aqui, então agora ele está percentualmente esse número. E eu quero exibir ele assim, percentualmente, então o que eu coloco? Eu coloco 1.1%. Esse ponto 1 a gente já sabe o que é, né? Que eu quero dizer que eu quero apenas uma casa decimal após a vírgula, igual eu tenho aqui o ponto 2, ou seja, 2 casas decimais após a vírgula. Aqui eu quero uma casa decimal após a vírgula. Para poder transformar ele para um número percentual, basta colocar um percentual aqui. Então, em vez de eu colocar o F aqui dizendo que eu quero tratar ele como um float, eu coloco um percentual querendo dizer que eu quero tratar ele como um número percentual. Então, o que eu queria fazer é multiplicar esse número por 100 e colocar um sinal de percentual aqui na frente. Se eu tivesse 0,8, ele colocaria 80%. Se eu tivesse 0,008, ele colocaria 8%. Então, essa formatação aqui de percentual é muito útil para poder já deixar o número formatado percentualmente certinho aqui, sem a gente ter que ficar multiplica por 100 e depois coloca um percentual aqui do lado de fora, né, da string aqui. Ele já faz isso para a gente automaticamente quando a gente coloca o símbolo de percentual aqui na formatação da string. Outra coisa que a gente pode querer fazer também com números, né, é que quando a gente está trabalhando com um número que ele é negativo, ele sempre vai exibir o sinal negativo. Porém, a gente às vezes pode querer deixar explícito o sinal positivo também para poder dizer que aquele número está positivo, né? Então, por padrão, o Python coloca o número positivo sem sinal na frente. Então, você pode observar que aqui, quando eu dou um print apenas do meu número, ele não coloca um sinal aqui na frente, né? Eu já automaticamente sei que ele é positivo porque ele não tem o sinal de menos, mas ele também não coloca o sinal de mais aqui explicitamente. Mas eu posso pedir para que ele faça isso. Então, basta eu colocar aqui os 2 pontos para poder dizer que eu vou passar uma formatação para esse número. E a formatação é esse sinal positivo aqui que indica para ele que se isso aqui é um número, então eu quero que você coloque, né, o sinal de mais se ele for um número positivo. Se for um sinal negativo, um número negativo, ele vai colocar o sinal de menos mesmo, que é o padrão mesmo deles. Mas se for positivo, ele coloca esse sinal aqui positivo. O que eu posso fazer também é não querer colocar explicitamente o sinal positivo, mas querer deixar reservado esse espaço aqui, né, sem colocar nada aqui na frente. Então, se for um número negativo, vai estar o número aqui negativo, ou o sinal de negativo,
mas se for um número positivo, eu quero só que esteja um espaço aqui reservado para poder colocar ali um caractere do sinal. Então, para isso, né, em vez de eu colocar um mais aqui, eu coloco apenas um espaço. O que ele vai fazer é, se esse número for positivo, ele vai colocar um espaço aqui, para poder reservar esse espaço aqui. Se for negativo, ele vai colocar o sinal negativo mesmo, sem problemas. E outras coisas interessantes também que a gente consegue fazer com formatação de números é separar os milhares, né, com uma vírgula ou com um sinal de underline, né? Isso facilita quando a gente tem um número muito grande, e aí você quer saber que número é esse, né? Se ele está em milhares, milhões, bilhões, trilhões. Se ele tiver apenas escrito assim, às vezes fica um pouco mais difícil de você entender que número que é, né? Você tem que ficar contando aqui 3, então isso aqui é milhar, por exemplo, mais 3, agora é centena, o ponto para decimal e assim por diante. A gente pode colocar aqui tanto uma vírgula quanto um sinal de underline aqui para poder separar cada milhar aqui. Então ele vai separar o milhar, do milhão, do bilhão, do trilhão e assim por diante. Facilita ali o entendimento da gente saber que número, em que ordem de grandeza aquele número está. A gente também pode mesclar várias formatações no mesmo output. Então eu não preciso usar apenas um parâmetro ou outro parâmetro em cada output. Eu posso colocar vários deles de uma vez só para poder formatar o meu número, né, ou a minha string aqui, com várias formatações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pegar um número aqui bem grande e eu quero formatar esse número, né, da seguinte forma. Eu quero que, se ele for positivo, que fique com um sinal de mais aqui na frente. Eu quero que a cada milhar ele seja separado por uma vírgula, já que o ponto é o que separa o decimal, né? E aqui ponto 3 significa, ou seja, depois da casa decimal, eu quero que ele tenha 3 caracteres apenas. E que ele seja formatado como um número de ponto flutuante. Isso significa que ele vai fazer o arredondamento desse número. Então, nesse caso, o que ele fez? Como isso aqui é um número positivo, ele colocou o sinal de mais aqui na frente, que foi o primeiro parâmetro que eu passei. Para cada milhar, ele vai separar aqui com uma vírgula, então separou aqui a centena do milhar e o milhar do milhão, com a vírgula. Depois eu falei, eu quero que eu tenha apenas 3 casas decimais. Então esse número tinha 4 casas decimais, ele colocou apenas 3. E como eu falei que eu quero que ele seja formatado como um número de ponto flutuante, então ele vai fazer o arredondamento dessa última casa decimal aqui. Como no caso aqui é o número 4, né, o último número, ele vai arredondar, ele vai manter o último número aqui da terceira casa decimal. Então vai ficar 1, 2, 3. Se isso aqui fosse 5 ou maior do que 5, ele arredondaria isso aqui para 1, 2, 4. Até agora a gente fez formatação, né, de números, de datas e de uma string ali fazendo a conversão dela, mas também existem formatações para uma variável quando ela já é do tipo string. Eu posso fazer algumas coisas com ela e as mais comuns são, geralmente, reservar espaços à direita ou à esquerda para o preenchimento daquela variável. Então, por exemplo, aqui, tem aqui uma string, né, programador aventureiro, e o que eu fiz? Eu coloquei uma barra aqui no início e no final da string para a gente poder conseguir ver aqui os espaços, os preenchimentos que ele vai colocar. E eu coloquei aqui string, 2 pontos, e aí eu vou passar qualquer formatação que eu quero que essa variável aqui tenha no meu output. Eu quero que a minha string esteja alinhada à esquerda, então esse sinal de menor aqui indica que eu quero alinhar a minha string à esquerda aqui, então começando aqui da esquerda para a direita, né? Só que eu quero que ela tenha reservado 30 caracteres para o output dessa string. Então ele vai pegar aqui 30 caracteres, vai escrever o conteúdo da minha string aqui alinhado à esquerda e vai preencher com espaço, né, os demais caracteres aqui que estiver faltando para poder completar 30. Então eu coloquei essa barra aqui antes de começar a string e depois dela para a gente poder conseguir ver esses espaços aqui em branco que ele está colocando aqui na minha string. Eu posso fazer a mesma coisa, né, alinhando ela à direita, né? Então eu posso só colocar o sinal de maior aqui e passar também quantos caracteres eu quero que tenha reservado para essa string. Então são os mesmos 30 caracteres, então eu tenho 30 caracteres aqui, só que eu quero que o conteúdo da minha string seja escrito alinhado à direita. E aí você preenche com espaço, né, o que estiver faltando ali para poder completar os 30 caracteres. E da mesma forma eu consigo alinhar ao centro, né, colocando um espaço igual, né, dos dois lados aqui da minha string, tanto a esquerda quanto a direita, para que ela fique sempre centralizada. Então para isso eu utilizo esse símbolo aqui que vai centralizar a minha string aqui. Então o conteúdo fica centralizado, preenchendo com espaço à direita e à esquerda aqui para poder completar os 30 caracteres aqui que eu passei. Existem outras formas também de usar a formatação, que é utilizando a função built-in. Então daqui, tudo que a gente fez foi utilizar uma f-string, então eu coloquei f antes da abertura de uma string aqui, e aí aqui dentro dessa string eu coloco o chaves, né, e aí dentro dessa chave eu coloco a minha variável. Isso aqui é o padrão para poder a gente criar uma f-string, né, então eu coloco a minha variável aqui que vai ser renderizada no meu output. O que a gente fez até agora foi passar uma formatação especial para esse output, que é, depois dos 2 pontos aqui, eu passo qualquer formatação que eu quero que tenha o meu output. É isso que a gente fez. Mas a gente também pode fazer isso, né, utilizando a função format do Python, que vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente só tem que desmembrar aqui as duas situações. Então o que vai ser? A gente vai utilizar a função format, que já é uma função built-in, então a gente não precisa importar ela. O primeiro parâmetro dessa função format
vai ser a minha variável, né, que vai ser a minha string ali, contendo o valor que vai ser renderizado no output, então aqui é a minha string. E aqui eu coloco, né, 2 pontos e a formatação, certo? Quando eu estou trabalhando com fstring. Aqui no format, basta passar a formatação como sendo o segundo parâmetro aqui da minha string. Então, nesse caso, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, né? Centralizando a minha string com 30 caracteres aqui de espaço, porém, eu quero que esse, em vez de ser preenchido com espaço, eu quero que seja preenchido aqui com esse sinal de hífen, né? Então, o que eu fiz aqui foi alinhar minha string ao centro, num output, né, que tem 30 caracteres de espaço aqui, só que a direita e a esquerda eu quero que ele complete aqui com o sinal de hífen, né, o sinal de menos aqui. E a gente também pode criar a nossa própria formatação dos objetos. Para isso a gente pode criar aqui uma classe, e dentro da classe a gente criar uma função chamada format. Dessa forma aqui a gente tem que usar o double underscore aqui, né, que é um dunder, format dunder novamente. Então isso aqui ele vai sobrescrever o formato padrão aqui da minha classe. E aí eu posso utilizar isso aqui, né, toda vez que eu tiver uma instância dessa classe aqui, eu posso utilizar esse formato para poder exibir um formato personalizado aqui da minha string. Então, por exemplo, eu sobrescrevi aqui o meu format, né, e eu estou falando que eu quero que toda vez que ele for invocado o format, eu quero que ele retorne, se inscreva no canal e ele vai pegar um texto que vai ser passado aqui para o meu format. Ele vai renderizar esse texto aqui no meu format. Então, basicamente, estou falando eu criei uma instância aqui da minha classe, né, então, abre e fecha parênteses aqui, eu estou criando uma instância, e aí eu 2 pontos para poder dizer que eu estou passando um caractere de formatação. E qual que é a formatação que eu vou utilizar aqui? Eu coloquei aqui programador aventureiro. Como o programador aventureiro não bate com nenhuma formatação padrão do Python, então ele não dá match, né, nem com a formatação padrão aqui de preenchimento, a esquerda, a direita, standardizada, a formatação de números ou a formatação de datas, o que ele vai fazer é utilizar a formatação da classe. Então ele vai invocar aqui a função format aqui dessa classe, que vai receber teste como parâmetro. E o que ela vai passar aqui como parâmetro desse teste aqui? Tudo que foi passado aqui na minha parte de formatação aqui dessa fstring. Vai passar isso aqui como parâmetro aqui desse format, da função format aqui, e o que essa função format vai fazer é retornar aqui essa string, né? Se inscreva no canal do Programador Aventureiro. Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula, tenha dado para entender como a gente utiliza a fstrings, né? Eu passei por todos os parâmetros aqui de fstrings, desde formatação de números, de datas, de strings mesmo, de conversão de dados e até a criação da sua própria formatação personalizada aí para os seus objetos, para suas classes e tudo mais. Então se você gostou desse vídeo aqui, já clique aqui embaixo em curtir, se inscreva no canal para poder receber mais conteúdo como esse e indique esse vídeo para os seus amigos aí para poder eles também aprenderem como fazer formatações personalizadas aqui no Python com fstrings. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!